Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 59 minutos, 17h59. Agora sim, são 17 horas e 59 minutos, do estúdio central da Rede Popular de Rádio para todo o Brasil. Está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus.
aonde eu convido a você de qualquer lugar, de qualquer ponto de ônibus, de qualquer praça pública, de qualquer estabelecimento comerciais, de qualquer estabelecimento residencial, convido você a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração e deixar Deus falar com você mais uma vez. Tenho certeza que ontem, durante toda a semana, Deus tem falado comigo e tem falado com você. Exatamente, esta é a nossa missão, este é o nosso compromisso, exatamente com Deus. É a transmissão do programa Falando de Jesus, aonde nós convidamos mensageiros, aonde nós agendamos mensageiros, para que eles possam estar aqui para trazer aquela palavra que Deus coloca no seu coração. Quero desejar uma ótima tarde para você que está no bairro de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a todos que nos ouvem exatamente pelas ruas, pelas vielas, pelas praças, a você que está em Colina de Laranjeira, a você que está em Chico City, a todos que estão lá em Laranjeiras Velhas e também em Vista do Mestre. Quero saudar todas as comunidades que nos ouvem no bairro de Fátima, Central Carapina, Boa Vista, a você que nos ouve exatamente no Rosário de Fátima, Hélio Ferraz, a todos que nos ouvem em Balneário de Carapebus, Novo Horizonte, Cidade Continental, a você que está nos ouvindo neste momento em Jardim Tropical, a você que está nos ouvindo em André Carlone, a você que nos ouve em bairro Diamantina, a todos que nos ouvem exatamente em Jardim Limoeiro, a você que está conectado pelo site www.radiopopular.net.br, que você também tenha uma ótima tarde e que deste momento, se você está exatamente abrindo o seu espaço na sua casa, para que possa entrar a palavra de Deus, que Deus seja louvado sobre a sua vida. A você que está no bairro de Planalto Serrano, Bloco A, Bloco B, Bloco C, a todos que estão em Campinho da Serra 1 e 2, a todos que estão em Vista da Serra 1 e 2, a todos que nos ouvem no bairro de Maria Nilbe, uma ótima tarde e que Deus também possa falar com vocês, que vocês estão sentados aí exatamente na Avenida Guarapari, você está na Avenida Argentina, a você está aí sentado na praça, no banquinho aí na Avenida Cachoeiro, né? Próximo daí do campo de futebol Planalto Serrano, a todos que realmente nos ouvem aí no bairro de São Domingos, né? Próximo ao cemitério São Domingo, uma ótima tarde para você. É o programa Falando de Jesus, exatamente em parceria com a rádio que estão retransmitindo o programa, exatamente para que você possa ouvir o que Deus tem a falar com você. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, nós estamos aguardando a chegada do mensageiro, até agora ainda não estamos vendo nem na recepção e também nem no estúdio, aqui na recepção do estúdio, ok? Então nós vamos estar preparando aqui a nossa programação, nós vamos estar exatamente aqui, a abertura do programa e no tempo hábil, se o mensageiro ainda não ter chegado, com certeza Deus tem algo para te dizer, Deus tem algo para falar para você. O mais importante é que aqui, só se Deus não quiser, só se Deus não permitir, aqui você não fica sem falar, sem ouvir e sem conversar com Deus, ok? Porque nós pedimos permissão a Deus para executar esse trabalho. Nós pedimos permissão a Deus para nos dar força, nos dar coragem, nos dar determinação, exatamente para que nós podemos honrar o nosso compromisso com Deus. E esse é o compromisso que a Rede Popular de Rádio fez com Deus. É a transmissão da palavra dele, exatamente pelas praças, pelas avenidas, exatamente pelas rádios, as que estão agregadas conosco. Então, este é o nosso compromisso. A Rádio Fonte não tem exatamente esse compromisso como nós temos com Deus. A Rádio Educadora Talento não tem esse compromisso como nós temos com Deus. A Rádio Cultura da mesma forma. Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas que nos ouvem, mas como eles não têm esse compromisso? Por quê? Porque a Rede Popular de Rádio é responsável pela transmissão do programa. As rádios agregadas, elas pegam o nosso sinal exatamente para que você da sua comunidade também possa ouvir a palavra de Deus. Então, de repente, nós temos um problema de transmissão, você não está assistindo ou não está ouvindo o programa. Às vezes, também tem um problema na rádio local, você não está ouvindo e assistindo o programa, tá certo? Então, este é o nosso compromisso com Deus. Nós aqui temos a obrigação de fazer e preparar tudo
primeiro para Deus e depois exatamente para você que está nos ouvindo. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos, vamos então abrir a nossa programação, senão a nossa mensagem também fica estreitada, ok? A todos vocês, uma ótima tarde. 6:05. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher
mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nesse comentário, nessa exposição que nós vamos fazer desse texto, eu queria que a igreja interagisse comigo, amém? Eu queria perguntar e queria que você respondesse de forma bem clara, amém? Quem aqui sabe que mentir é pecado? Diga bem alto, amém. Amém. Quem sabe que roubar é pecado? Diga amém. Amém. Quem sabe aqui, queridos, que ver, não é isso, determinados programas, pornografias, coisas que faz apologia ao sexo, que faz apologia ao homossexualismo, quem sabe que ver isso é pecado? Diga amém. Amém. Quem sabe aqui que guardar ódio no coração, rancor, mágoa, é pecado? Diga amém. Amém. Falar mal do irmão, da irmã, não é isso, a porfia, quem sabe que isso é pecado? Diga amém. Amém. Quem sabe que se ira, peleja, o ser iracundo se irá com facilidade, a ira, a peleja, a dissensão, a contenda é pecado? Quem sabe, diga amém. Amém. Quem sabe que a fornicação, o sexo antes do casamento é pecado? Diga amém. Amém. Quem é que sabe aqui, né, que há usos, né, contrário ao natural na questão sexual? Quem sabe que isso é pecado? Diga amém. 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 Quem sabe que deixar de orar é pecado? Diga amém. Amém. Por que deixar de orar é pecado? Porque o Senhor fala orar sem? Quem sabe aqui que deixar de ler e praticar a palavra é pecado? Diga amém. Amém. Você sabe de tudo isso? Quem sabe aqui que não ter ordem no culto é pecado? Diga amém. Amém. Muito bom, muito bom. Quem sabe aqui, querido, que ter gato no relógio, né, ter gato net é pecado? Diga amém. Amém. Quem sabe aqui que falar uma palavra e não cumprir é pecado? Diga amém. Amém. Então tudo isso você sabe. Podemos colocar muitas outras coisas aqui que você sabe. Por exemplo, cobiçar o que é do próximo é pecado? Amém? Quem crê que é pecado, diga amém. Amém. Ter inveja é pecado? Amém. Ter ciúme é pecado? Amém. Não é isso? Apontar os erros dos outros é pecado? Amém.
Tudo isso é pecado, não é? Viu como é que nós sabemos? Se nós deixarmos de mentirmos, se nós deixarmos de cobiçar, de ter inveja, de ter ciúmes, né? O ciúme é uma coisa terrível. De ter ciúme, de falar mal um do outro, a porfia. Se nós obedecermos a palavra e orarmos, se nós obedecermos a palavra, não é isso? Lermos e praticarmos ela, seremos salvos, sim ou não? Se nós não fizermos, vamos para o inferno, sim ou não? Então, querido, nós vemos a igreja para adorar e para aprender. Mas aprender mais o quê? Pastor, o senhor está dizendo que nós aprendemos tudo? Já aprendemos tudo e que chegamos à autossuficiência? Não. Mas eu estou dizendo para os irmãos que o que nós precisamos aprender para sermos salvos, nós já aprendemos. O aperfeiçoamento, o dom, ele vai vir na medida que nós vamos buscar. Na medida que nós vamos trabalhar, se lançar na obra de Deus, vai haver aperfeiçoamento nos dons, vai haver um crescimento espiritual. Mas aquilo que nós temos que praticar, aquilo que nós temos que abandonar, aquilo que nós temos que deixar de fazer, que irá nos levar para o céu, nós já aprendemos, sim ou não? Então entramos no contexto de Tiago, no versículo 23 do capítulo 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Ele viu, ele contemplou, ele sabe como é que é, sabe o tamanho do cabelo, de tudo, mas quando ele sai, ele se esqueceu de como que era aquilo que ele viu, se a roupa estava boa, se não estava, e ele tem que voltar de novo para se lembrar, para ver como é que está, porque ele já esqueceu. Então nós, quando ouvimos a palavra, que eu não posso mentir, eu aprendi, eu fui confrontado com ela, mas eu saio e continuo mentindo, é semelhante ao varão que contemplou seu próprio rosto e se esqueceu de como ele era. Se eu aprendi que a ira vai me levar para o inferno, eu continuo me irando, não é isso? Significa que é semelhante a um varão que contemplou seu rosto no espelho e se esqueceu como que era. E assim sucessivamente, a mentira, a inveja, a porfia, né? A glutonaria, a bebedice, os vícios, né? As palavras torpes da nossa boca, enfim, tudo isso que a palavra constantemente está nos confrontando em todo momento, em toda hora, pela misericórdia e amor de Deus pelas nossas vidas. Mas nós já aprendemos isso. E nós sabemos que isso não pode se nomear em nosso meio. Então ele vai continuar dizendo aqui, tá? No versículo 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se eu não estou sendo bem-aventurado nos meus feitos, né? Não estou sendo bem-aventurado no meu casamento, na minha família, na minha vida profissional, na minha saúde, significa que eu não estou atentando bem para aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Porque o que o Espírito Santo nos ensina através da palavra de Deus, não é isso? É para nos tornar o quê? Melhores. É para nos tornar puros. É para nos tornarmos santos. E uma vez que nos tornamos puros, que nos tornamos santos, nós temos acesso ao santo dos santos. E uma vez que eu tenho acesso ao santo dos santos, que é a presença do Senhor, não é isso? Ele irá ouvir o meu clamor. Ele vai atender a minha súplica. Ele vai me alegrar, ele vai me fortalecer, ele vai me vivificar. Então, amados irmãos, nós estamos em uma igreja que prega a palavra, amém? Prega ou não prega? Que você aprendeu diversas coisas, não é isso? Que você não tinha aprendido ao longo dos anos, ou nos lugares que você frequentou, e aqui você aprendeu a ler Bíblia, você aprendeu a ser confrontado, você aprendeu a aceitar a exortação, mas você tem que aprender também a se enquadrar dentro dela. O que eu aprendo aqui pelo texto de Tiago, é que Tiago ele está falando o seguinte, olha, vocês já ouviram o que tinha que ouvir, agora o que vocês precisam é praticar. Então o momento que a igreja vive hoje é o momento profético da volta do Senhor. E nós sabemos quem são aqueles que o Senhor vai livrar na tribulação e aqueles que o Senhor não vai livrar. Sabemos, sim ou não? Sabemos quem vai entrar no gozo celestial e os que não vão entrar no gozo celestial. E quando nós vamos para Coríntios 6, quando nós vamos para Apocalipse, vai dizer, não é isso? Que os fornicários não vão entrar, que os que se prostituem não vão entrar,
que os que mentem não vão entrar, que os que furtam não vão entrar, enfim, todas essas coisas que ainda está enraizado nas nossas vidas, está dizendo a Bíblia que nós não herdaremos o reino dos céus. Então todos esses anos lutando para vir para a igreja, todos esses anos vencendo, né, a carne, que quer ficar dia de domingo em casa, né, isso, quer ver todos aqueles programas, quer passear no shopping, quer ir no cinema, toda essa renúncia será em vão. Toda essa luta que tivemos, porque tudo bem, eu consegui fugir da prostituição, eu consegui fugir da mentira, do roubo, mas eu não consegui fugir da ira, da contenda, da peleja. O texto está nos chamando a atenção daquilo que nós já aprendemos, mas que aquilo ainda que nós ainda não praticamos. Aprendemos, sim ou não? Sim. Praticamos? Porque se pegar algumas partes do que foi falado aqui, de repente 3, 4 delas, ou até 5, 6, ou que seja uma, nós vamos nos enquadrar, sim ou não? Se nós nos enquadramos nela, podemos dizer que somos cristãos? Podemos dizer que vamos herdar o reino dos céus? Se o que é ser cristão? O que a Bíblia me chama a responsabilidade de ser um cristão? Eu matar a velha criatura. A Bíblia fala, queridos, que agradar a Deus consiste em aborrecer o mundo. A Bíblia fala, logo Cristo morreu, logo todos morreram. Esse morrer mortificar a nossa carne. Mas eu me converti, me batizei, aprendi, não é isso? Tudo isso que me confrontou, mas eu continuo praticando, enganando-me, achando que vou ser salvo. Tiago está falando que aquele que ouve e que não pratica, engana-se a si mesmo. Está escrito aqui. E nós não podemos viver esse engano. Nós não podemos viver esta mentira. Uma igreja madura. Uma igreja que conhece a palavra. Uma igreja que sabe, cada um no seu íntimo, o que está errado e o que está certo. O que temos que tirar da nossa vida e não tiramos. Uma igreja, querido, que se for para o inferno, ela vai consciente. Existem muitas igrejas, muitas pessoas, quando eu falo igreja, eu falo povo, que vão para o inferno, até mesmo meio que inconsciente, que estava ali achando que estava servindo a Deus, porque a palavra fala aos escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, em Mateus 24, porque fechais o reino dos céus, não entrando e impedindo os que estão entrando. Então falando que nem eles iriam entrar, nem o povo, está escrito sim ou não? Porque eles ensinavam doutrinas que eram dos homens. Mas existem pessoas que estão ouvindo a doutrina que é do homem, que está ali, glória a Deus, aleluia, eu vou para o céu, mas que na verdade a doutrina é do homem, ela vai para o inferno. Mas e aquela pessoa que não está ouvindo a doutrina do homem, está ouvindo a de Deus? Esse ir para o inferno, como é que pode? E nós sabemos que tais coisas irão nos levar para o inferno. Irão nos levar para o inferno e vão nos levar para o inferno. E não é o fato dessa igreja conhecer a verdade que ela está livre do inferno. Mas vai ser essa igreja se firmar na verdade. Isso fica muito claro em João 8,44, que diz que o diabo foi homicida, porque ele não se firmou na... Se ele não se firmou na verdade, né, é porque ele conhecia a verdade, mas ele não se firmou nela. Então, a Bíblia fala que ele se tornou homicida. Então, nós nos tornamos homicida quando nós não nos firmamos na verdade. Qual é a parte que nós não entendemos que tem que orar sem cessar? Qual é a parte que nós não entendemos que não podemos apartar da nossa boca o livro desta lei? Qual é a parte que nós não entendemos quando diz para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, para fugir da aparência do mal? Então, queridos, eu vejo que essa igreja, que é madura acerca da palavra, que entendeu, essa igreja agora tem que tomar um posicionamento de praticá-la. Custe o que custar, agrade a minha esposa ou não, eu vou praticar a palavra. Que agrade a mim ou não, ela vai praticar a palavra. Que agrade o meu patrão ou não, eu vou praticar a palavra. Que agrade o funcionário ou não, eu vou praticar a palavra. Que agrade o meu filho ou não, eu vou praticar a palavra. Que agrade o meu vizinho ou não, eu vou praticar a palavra. Que agrade o meu parente ou não, eu vou praticar a palavra. Porque a única pessoa que tem poder de me colocar no céu é Cristo. E a Ele eu tenho que agradar. A Ele eu tenho que servir. Vou fazer a vontade de Deus, vou obedecer a palavra, me agrade ou não. Porque vai ter questões bíblicas que eu vou ter que fazer que não vai me agradar. Que é isso, pastor? Claro!
Não vai agradar a minha carne, senão não usaria o termo matar a carne. A minha carne não vai querer fazer, mas o meu espírito ligado com o Espírito de Deus, aleluia, vai me conscientizar de que eu preciso fazer isso, de que a minha carne, ela sofre a influência das trevas, e eu tenho que matar a carne sendo totalmente espiritual. Então está na hora da igreja se inclinar para ser espiritual. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui um telão, data show, vou trazer o computador em uma escola bíblica dominical. Vai ser só para nós lermos e-mails. Pessoas que estão tendo famílias, casamento, a vida toda transformada. Pessoas que estão tendo experiência com Deus, que o Senhor está visitando elas, ouvindo o CD e praticando o que está ali. Pessoas que estão buscando igrejas e não estão conseguindo congregar, porque vão nas igrejas, são igrejas antibíblicas, são igrejas satânicas que distorcem a palavra, e que em casa, estudando e praticando, e fala que o Senhor continue usando a vida de você, que o Senhor continue te abençoando, te dando graça, que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que pena que essa igreja não é perto da minha casa, que pena que não tem uma igreja dessa aqui no meu estado, mas eu glorifico a Deus porque essa palavra transformou meu casamento, essa palavra transformou minha vida, essa palavra me curou, essa palavra me lançou para evangelizar. Olha, pastor, já estou lendo a Bíblia pela terceira vez, estou tendo entendimento, louvado seja o nome do Senhor. E nós que aqui estamos padecendo, estamos sofrendo, estamos dando murro em ponta de faca, porque a verdade está no nosso meio, mas não está na nossa vida. E a verdade, ela tem que estar na nossa vida. Não estamos mais no ponto de ensinar, nós estamos no momento de praticar. Não dá mais tempo de ensinar. O que vai ser ensinado a você? Que a Bíblia tem 66 livros, que ela foi escrita por 40 homens, no espaço de 1.600 anos, que a palavra Bíblia não é sagrada, porque a Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca, que ela tem 66 livros, que para você entender Isaías, você tem que ler do 1 ao 66, para você entender Mateus, tem que ler do 1 ao 28, e se você já sabe tanto que você está lendo a Bíblia? Aprender o quê? Que se eu não perdoar, Cristo não me perdoa? Mas se fizermos uma reunião íntima com cada um e buscar lá, vai dizer que tem algo no coração que não perdoa, que está chateado com o irmão, que tem um rancor porque o primo falou. Isso irá nos levar para o céu. Então o momento que nós estamos vivendo hoje, queridos, é o momento que antecede a volta do Senhor, e que temos muito pouco tempo para colocar em prática tudo o que nós aprendemos. E o Senhor fala que ninguém será tomado por inocente. Ah, pastor, mas é muito difícil praticar. Mas lá em Mateus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas ele completa o texto dizendo assim, ó, e entrará neles aquele que se esforçar. Se esforçar. Existe uma cobrança muito grande na liderança para que a liderança ensine. Mas será que é uma cobrança em si próprio de cada um sobre a prática daquilo que é ensinado? Existe uma cobrança muito grande da manifestação do poder de Deus, como por exemplo, eu recebi vários telefonemas sobre o culto de domingo. Pastor, que bênção, que maravilha, mas o que você tem contribuído para que o culto seja uma maravilha? O que temos contribuído para que o Senhor cure da maneira que curou domingo? Para que os demônios não suportem a glória de Deus, já comece a gritar onde está? O que nós temos contribuído? Porque eu aprendi que temos que orar pelo ministério. Temos que orar pelo pastor. Que temos que orar um pelos outros. Será que nós temos orado? Nós aprendemos, queridos, que não podemos apartar do livro desta lei, mas temos que meditar de dia e noite. Temos meditado. Será que eu tenho fugido da aparência do mal? Será que quando eu cheguei antes do culto, eu cheguei meia hora, 40 minutos, eu dobrei o meu joelho e intercedi pelo culto para que fosse uma bênção? Será que vindo para entrar na presença do Senhor, eu fui meditando na minha vida, no meu comportamento, e fui tirando a sandália, que significa aquilo que não glorifica a Deus? Será que quando eu entrei por esta porta, eu entrei santificado? Há uma cobrança muito grande em cima do próprio Senhor. Senhor, a minha cura, Senhor. Senhor, a libertação do meu filho, o meu casamento. Senhor, por que a porta não abre? Senhor, por que eu não saio desse aperto? Há uma cobrança muito grande em cima do Senhor, para que Ele venha fazer algo por você. Mas será que há uma cobrança pessoal nossa, conosco mesmo, acerca de praticar aquilo que o Senhor ensinou, tendo em vista que a bênção, a libertação, a transformação e até mesmo a salvação está condicionada à obediência?
Será que temos obedecido? Será que a gente está vivendo um engano de estar numa igreja que prega a palavra, que o demônio é expulso, que o câncer é curado, e estamos aqui, vou para o céu? Será que nós não estamos enganando a nós mesmos? A igreja pode ser o que for, querido. O Senhor pode se manifestar aqui a cada culto, aparecendo as suas mãos furadas, Ele passeando por aqui. Você pode a cada culto ver o céu aberto, as abas das vestes dele tocando, enchendo o templo de glória. Você pode ver o paralítico andar, o coxo, o homem levantar da cadeira de roda, o cego a enxergar. Você pode ver tudo aqui nesse lugar. Se você não viver isso aqui, o teu lugar vai ser um inferno. Essa é a realidade. Porque Judas viu tudo isso. Judas passava noites e noites ali com Cristo do lado dele. Aonde os discípulos dormiam, Cristo dormia. Viagens e mais viagens, atravessa para a banda de cá, atravessa para... só ouvindo, só aprendendo, só se alimentando. Está escrito que o Senhor ensinou para a multidão, mas não está escrito que no íntimo ele falava para os seus discípulos. E foi muita coisa. E Judas viu o paralítico andar. Judas estava no meio daqueles que quando voltou falou: Senhor, em teu nome. Quando o Senhor fala lá em Mateus 10, em Lucas 9, Lucas 10, ide de 2 em 2, pregar o evangelho, curar os enfermos. Quando eles voltam como? Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Senhor, em teu nome os enfermos são? Judas estava com Jesus quando Lázaro ressuscitou, morto e podre. Ele soube do paralítico de Betesda, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Ele participou de tudo isso. E aonde, igreja, que está Judas hoje? Aonde? Aonde? A Bíblia mostra isso. E aí? Quem teve mais a proximidade com Cristo? Judas ou nós? Quem acha que foi Judas, diga amém. Quem acha que foi nós, diga amém. Foi Judas. E onde está Judas? Porque tudo que Judas ouviu, ele não se firmou. Por isso que vai haver muito mais rigor para nós que conhecemos, para aquele que não conhecemos. E o momento profético da igreja é agora. Então nós temos que começar a viver a palavra hoje. Eu não posso me preocupar com o que minha esposa, com o que minha irmã, com o que meu irmão, com o que meu pai, com o que o irmão, com o que a irmã vai pensar. Eu só tenho que me preocupar em que eu tenho que me enquadrar para entrar no céu. Porque o que o irmão, a mãe, o primo, a esposa vai pensar, a Bíblia já falava que quem vai se levantar contra a gente é os nossos próprios. Então por que a surpresa? Não estou falando que minha esposa se levanta ou minha irmã se levanta, eu estou dando exemplo para você, amém? Que o patrão vai se levantar, que a patroa vai se levantar, que o teu empregado vai se levantar. A palavra fala que seremos odiados de todos por causa do nome de... Então acabou. Por que o espanto? Agora, irmãos, que vai doer em nós mesmos, vai doer. Mas o grande problema é que o pecado está enraizado em nós como um câncer. E para o câncer ser movido, tem que fazer um corte. Tem que abrir uma ferida e tem que arrancar. Há pecados tão enraizados nas nossas vidas, que para deixar de praticá-lo, vai doer. Por quê? Está no hábito, está no meu dia a dia, está na minha vida, mas eu tenho que arrancá-lo. Ou eu arranco esse pecado, ou esse pecado vai me lançar no inferno. Vai doer, vai, mas vai te levar para o céu. Vai doer, vai, mas vai te aproximar de Deus. Vai doer, vai, mas vai te batizar com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Vai doer, vai, mas você vai ter revelação de que está além da letra. Vai haver perda, vai haver dano de algo que estava enraizado na sua vida, vai haver, isso é fato. Mas vai haver perdas de maldição e ganho de bênçãos. E a maior dela, a salvação eterna. A salvação eterna. Então, se eu quero a salvação eterna, eu não vou ligar para aquilo que eu vou ter que perder, a qual o pecado está relacionado. Porque o que eu quero é a vida eterna. Mas se a vida eterna não tem bênção, não tem peso para mim, eu vou continuar naquilo que agrada a minha carne, que é o pecado. E eu tenho me cobrado isso. Eu tenho me cobrado a cada dia. Tá uma pessoa lá no último branco lá, olha lá, a mulher mais bonita do mundo, faz assim. Você tem que conversar mais com ela, a minha esposa. Você conversa com ela.
Aline, como é que é a vida do pastor? O pastor tem se cobrado, ele tem se isolado, ele tem saído. Ela vai falar para você, eu não vou responder, ela vai dizer para você. E até eu procuro ser para que ela possa ser, para que ela possa ver em mim, para que a minha filha de 8 anos possa ver em mim. A minha filha dentro do culto, ela tem procurado estar agora perto de mim, porque ela está vendo o pai assistindo o culto. Ela está começando a pegar a Bíblia para ler sozinha. Eu não mandei, nem a mãe mandou. Ela está pegando a Bíblia para ler. Ela não só está lendo a Bíblia, mas aonde ela está indo, ela fala, você sabe quem foi fulano? Você sabe a história de ciclano? Então vou contar para você, foi a história assim, assim, Deus fez assim, 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 assim. Porque os filhos vai ser o retrato dos pais. Então para o meu filho ler Bíblia, ele tem que me ver lendo Bíblia. Para o meu filho orar, ele tem que me ver orando. Para o meu filho buscar a Deus, ele tem que me ver buscando. Para o meu filho ter prazer no culto, ele tem que ver eu tendo prazer no culto. Os irmãos estão compreendendo isso? É igual aquela mãe que é a cozinheira, né? Que tem os dotes de cozinha. Como eu fui na casa de uma irmã pouco tempo agora, eu saí com o esposo dela, quando eu voltei, ela me falou, filha dela com 10 anos, minha filha cozinha, minha filha lava, minha filha lê a Bíblia, minha filha ora. E eu pude contemplar, que eu fiquei impactado, eu fiquei maravilhado. Ah, isso não é mãe, está escravizando a menina. Não, é vontade própria, isso é mãe. Porque aquela menina vai casar e o marido dela vai ser o marido mais feliz do mundo. Porque aquela menina foi preparada para a vida. Ela foi preparada para ser esposa quando ainda era uma menina. É o que a palavra fala, que os mais velhos têm que ensinar os mais novos a ser boas domésticas. Então aquela mãe tem prazer de cozinhar, de fazer as coisas. O filho, ele vai ver aquilo, a filha vai ver. Mãe, me ensina, mãe, eu quero aprender. Tudo está condicionado à nossa prática. E eu estou muito preocupado. Porque profeticamente o tempo da igreja basicamente ele acabou. E eu não vejo uma preocupação. Se você recebesse uma notícia hoje, o médico viesse para você e falasse assim, ó, vamos falar na pessoa que mente, que não aguenta, ele acaba soltando uma mentira, o médico chegasse e você é cometido de uma doença, vamos botar de um câncer, e o médico fala assim, olha, esse câncer é super agressivo, esse câncer vai te matar em 1 mês. Mas se você fizer um certo tratamento, esse câncer, ele vai ser dissipado. Que tratamento que eu tenho que fazer? Você não tem que de maneira nenhuma falar mentira. Se você falar mentira, vai ser irreversível. Esse câncer vai te matar, mas se você deixar de mentir, esse câncer vai regredir. Quem deixaria de mentir, fale amém. Então você mente, né? Estou brincando. Mas deixaria de mentir, sim ou não? Olha, esse câncer para ser curado, você tem que tirar o gato da tua luz. Você ia tirar. Olha, esse câncer é complicado. Só tem um jeito desse câncer sumir. Diz que esse câncer, o que combate ele, está comprovado, é a leitura. Mas não é a leitura de qualquer coisa, é a leitura da Bíblia. Se você conseguir ler a Bíblia em 3 meses, você está curado desse câncer. Você ia ler a Bíblia. Vamos tirar a vida de lado. Vamos colocar um carro. Uma promoção na rádio dessa aí. Não dá nem para falar o nome, que é tudo oprimida, tudo endemoniada, essa rádio que se diz evangélicas. Não dá nem para ouvir. E colocasse no rádio, olha, está aqui, começou um programa que quem lê a Bíblia primeiro em 3 meses vai ganhar um carro 0 km. E você fosse convidado para ir lá ler a Bíblia. De repente você leria ela em 3 meses, porque você vai ganhar um carro. De repente você leria ela em 3 meses, porque vai ganhar uma casa. Porque você vai ganhar R$1 milhão. Mas o que é R$1 milhão comparado à salvação eterna? O que é R$1 milhão? O que é, queridos, um carro 0 km comparado com o gozo eterno? O que é uma casa comparado com a voz de Cristo face a face falando conosco? Vinde bendito de meu Pai. O que é a salvação eterna com Cristo sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, tendo o rosto enxugando as nossas lágrimas pelas mãos de Cristo por toda uma eternidade comparado com a cura de um câncer? Se há um benefício, eu faço. Quando há um benefício terreno,
E por que eu não meço esforços para um benefício terreno, um carro, uma casa, uma prova de um concurso público, uma namorada, um namorado, um noivado, uma luta para casar, tem que casar aquela coisa toda, mas não há um esforço para aquilo, para o ser humano, que foi oferecido ao ser humano, que é o que há de mais valor nesse mundo e fora dele, que é a nossa salvação eterna, que é o nosso encontro com Cristo. O que pode ser mais valoroso do que sentir a presença do Senhor? O que pode ser mais valoroso você ainda em carne, dobrar o joelho sincero no teu quarto, você e Deus ali, e você chorar de alegria, você buscando Ele está vendo que você renunciou à carne, que você lê, que você ora, e de repente o Senhor se manifestar para você ali, resplandecendo a glória dEle, fala, fala comigo, meu servo, que eu vou te responder. O Senhor quer fazer isso. O que pode ser mais valioso do que o Senhor enviar você aos enfermos e usar a tua mão para que a glória dele se manifeste? Você vê aquela pessoa que estava morrendo ser curada pelo poder de Deus que enviou a tua vida para falar em nome dele. O que pode ser mais valioso do que você pegar algo que poucos compreendem e o Espírito Santo te revelar o que está além da letra? O que pode ser mais valioso? O que pode ser mais valioso do que estarmos todos no céu, conscientes e festejando, abraçando um ou outro e dizendo, olha como valeu a pena, glorificados, cantando no coral celestial, com palmas nas mãos, com vestes brancas, glorificando e exaltando o Senhor. O que pode ser mais valioso do que isso? 1 hora, 2 horas de prazer? Algumas horas a mais de sono, porque não vou orar porque eu estou com muito sono. Eu não vou ler Bíblia porque eu não tenho tempo. Mas por que eu não tenho tempo? Porque o tempo que eu tenho, eu vou para o shopping, eu vou para o cinema, eu vou para o WhatsApp, eu vou para o Facebook, eu vou na casa do parente, eu vou na casa de A, eu vou na casa de B. O tempo que eu tenho, eu faço isso. Mas o texto está dizendo aqui que se nós ouvimos e não praticamos, é um engano. Estamos nos enganando. Queridos, não espere fechar os olhos eternamente para que você venha reconhecer que estava enganado por você mesmo. Mas reconheça agora. E vamos se tornar cristãos de verdade. Vamos se converter verdadeiramente. Vamos abolir do nosso meio a mentira. Vamos abolir do nosso meio a lascívia. Vamos abolir do nosso meio a imoralidade sexual. Vamos abolir do nosso meio a preguiça. Vamos abolir do nosso meio a inveja, a discórdia, a peleja. Vamos abolir isso, vamos lutar juntos contra isso, vamos um incentivar o outro. E esse lugar vai ser um lugar de santos, onde vai se revelar o santo dos santos. A nossa casa será uma casa de santos, onde vai se revelar o santo dos santos. A nossa vida será uma vida santificada. E uma vez que a nossa vida é santificada, ela é uma vida direcionada por Deus. E uma vez que ela é uma vida direcionada por Deus, são vidas que vai ser direcionada aos portais celestiais e vidas que ouvirão do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Qual é o feito que o meu coração deseja? Filipenses 3,13. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, e sigo-me para o alvo que me está proposto pelo prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Que é isso? Salvação eterna. É o único foco que tem que ter domínio no seu coração. É a eternidade. É a glória. O carro é bom ter, mas ele vai ficar aí. A casa é muito bom ter, mas ela vai ficar aí. Os cursos, a faculdade, não que você tenha que fazer, você tem que fazer. Você tem que viver a sua vida normal. Amém? Porém, colocando o espiritual em primeiro lugar. Amém, querido? O Senhor está às portas. Já estamos para entrar no período tribulacional. Isso vai acontecer a qualquer momento. Mas temos que viver a nossa vida normal, porque a gente não sabe até onde vai a misericórdia de Deus. Porém, em santificação. Porém, em santidade e amor. Amém, queridos?
em amor, priorizar as coisas de Deus nas nossas vidas. Porque os nossos cursos, toda a nossa ciência humana, todo o dinheiro, conta bancária, roupa, tênis, celular moderno, computador, tudo isso não vai entrar no céu. Mas os santos vão entrar no céu. Vão entrar no céu. Então, nós trabalhamos muito pela comida que perece. Mas nós não temos trabalhado pela comida que é eterna. Nós temos trabalhado muito para aquilo que a traça e a ferrugem consomem, mas não temos trabalhado para aquilo que nem a traça, nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões minam, nem roubam, que é a nossa vida eterna. Eu vejo pessoas que estudam para faculdade, que estudam para concurso público, pessoas que lutam para se casarem, ou para fazer uma festa de um filho, uma coisa toda, não contra a festa do teu filho, seu casamento, seu trabalho, não isso. Mas eu vejo uma dedicação tão grande, mas tão grande naquilo ali, que eu paro para pensar por um segundo e falo, se essas pessoas se dedicassem metade disso aí a buscar a Deus, elas andariam levitando. Elas andariam levitando de tanto poder e unção e autoridade que teria na vida delas. Dirá se ela buscasse além. Dirá se elas buscassem além. Irmãos, acredite no que eu vou falar para você. Se você buscar, vou botar um tempo muito pouco. O dia tem quanto tempo? Eu vou botar um tempinho curto. Se você separar 1 hora para Deus, e ser fiel naquela hora, na leitura da palavra, na oração, e se esforçar para praticar, com 3 meses, 3 meses, tu está vendo o céu descendo, a igreja subindo. 3. 1 hora. Dirá se dedicar 1h30. 2 horas. Imagina se você que trabalha de segunda a sexta, conversar com a sua esposa, com o seu marido, ou com conversar ali dentro de casa, acordar e falar assim, olha, eu vou acordar no sábado, 8 horas da manhã. Vou me trancar, vou me isolar. E vou buscar a face do Senhor até 2 horas da tarde. Depois de 2 horas da tarde a gente sai, a gente vai almoçar, a gente leva as crianças para passear, mas hoje, vou fazer isso uma vez por mês, eu vou me trancar 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, eu vou me trancar 6 horas para orar, buscar, chorar e buscar a presença de Deus. Fizesse isso pelo menos um sábado em cada mês, tua vida seria diferente. Dirá se você fizesse todo sábado. Que você pegasse um dia no mês, falasse assim, eu vou ofertar esse dia a ti. Eu não vou dormir. Eu vou ficar de 10 da noite até 6 da manhã buscando a sua face. Como é que nós seremos espiritualmente? Mas se nós formos para um 15 anos, para um casamento que estiver muito bom, tiver uma música agradável, aquela comida de primeira, a gente quer tudo, menos que ele acabe. Se a gente se reunir no ano novo, na virada do ano, e tiver boas companhias dos irmãos, né? Tiver um calor maravilhoso, a gente estiver lá no sítio, a gente vai ficar dentro daquela piscina a noite toda, conversamos, e já fizemos isso, sim ou não? Os irmãos, mas muitos aqui já fizemos lá. Pastor, vou para a tua casa de novo, vamos lá. Calorzão, aquela piscina, a gente ficou lá. Amém, queridos? A noite toda, não fica, Mauri? Amanhece o dia. Mas quando é que nós vamos começar a fazer isso para Deus? É isso que o Senhor quer de nós. Sabe quem lucra com tudo isso? Somos nós mesmos. O Senhor vai lucrar o quê, querido? Ele é o benefício. Ele já é o lucro. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Irmão, isso aqui não é exortação. Isso aqui ninguém está batendo. Pedro fala, em 2 Pedro 3, fala assim, olha, exorto-vos o vosso ânimo. Ou seja, ele está exortando para que o ânimo venha reflorescer acerca da volta de Cristo. Olha, eu estou exortando vocês para que o vosso ânimo, venha crescer. Ou seja, para vocês acordar. Aprendemos muito aqui, sim ou não? Quem aprendeu, diga amém. Amém. Vamos praticar, queridos. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Vamos gritar sem abrir a boca que somos cristãos. Vou repetir, vamos gritar sem abrir a boca que somos cristãos. Como, pastor? Se grita sem abrir a boca, praticando o cristianismo. Praticando o evangelho, sendo justo, sendo íntegros, sendo retos, sendo amáveis, sendo temperantes,
sendo espirituais. Daniel gritava, sem abrir a boca, que era um servo do Senhor, porque as pessoas, ele passava, as pessoas falavam, este tem um espírito excelente. E nós precisamos praticar essa palavra. Muitas pessoas me procuram. Eu recebo em média 30 telefonemas por dia. Em média. Respondo mais de 20 e-mails por dia. Estou aqui sujo e fedendo porque a gente está em visita. Tem feito visita domingo, sábado, os irmãos têm saído para o grupo de visita também. Fico aqui dando assistência, até que quarta e sexta eu saio 11 horas, saio 11h10, porque quarta e sexta são cultos vazios, porque a maioria trabalha e estuda. Mas domingo, quando tem aqui 180 pessoas, nós temos saído daqui, né, minha filha? Meia-noite, né, Mauri? Meia-noite e meia, dando assistência às mesmas pessoas pelos mesmos problemas. Os mesmos problemas, as mesmas queixas, e muitas das vezes há um tom de cobrança muito grande. Não, pastor, porque tem que mudar. Não, pastor, porque eu não aguento mais. Não, pastor, porque tem que ser, porque tem que ser. Pega tudo o que você aprendeu, mata a tua carne, coloca em prática, e a gente vai continuar dando assistência aqui, até 4, 5, meia-noite, até 1h da manhã, até meio-dia do outro dia, mas vai ser assistência que você não vai querer que acabe, porque vai ser assistência contando experiência, contando que o Senhor visitou, que o Senhor operou, que o Senhor curou, que o diabo se levantou, mas que a autoridade de Deus se manifestou, que o teu amigo se converteu, que você foi numa visita, estendeu a mão e Deus curou. Então vai ser aquelas experiências que em momento nenhum a gente vai querer que acabe, a gente vai regozijar contando e glorificando a Deus. E glorificando a Deus. Claro que eu estou aqui para dar assistência. Seja para a mesma coisa, ou seja para ouvir uma bênção. O Senhor me chamou para isso. Eu faço com o coração aberto. Mas os discípulos se acabaram. Largaram sua vida e se ofertaram ao povo, para que aquele povo alcançasse salvação. E da mesma medida que eles se entregavam e faziam tudo pelo povo, daqui a pouco mesmo o povo se levantavam contra eles. Não estou dizendo que esse aqui é o caso. Mas eles continuavam fazendo. Porque eles faziam primeiramente por amor a Cristo. Então, irmãos, muitas pessoas precisam da nossa família ser salva. Muitas pessoas do nosso convívio, no trabalho, na escola, na vizinhança. E se nós gritarmos sem abrir a boca, ou seja, com o nosso testemunho, Cristo, essas pessoas vão vir para o Senhor e elas vão ser salvas. O nosso comportamento, a nossa vida cristã, ela não salva só as nossas vidas, mas ela tem um grande poder de salvar as vidas que estão ao nosso redor. E porque Cristo, Ele merece isso. Cristo, Ele merece a nossa obediência. Cristo, Ele merece a nossa entrega. Cristo, Ele merece a nossa busca. Cristo, Ele merece as nossas lágrimas no pé dEle, a nossa alegria nos pés dEle. Cristo merece um culto digno. Um culto que eu venha abrir a boca, mesmo com pouco instrumento, mas que eu venha abrir a boca e venha rasgar o céu. Porque eu louvo, porque eu adoro com todo o fôlego, porque o Senhor me sustenta, porque hoje eu comi, porque hoje eu bebi, mas acima de tudo, porque Ele é Senhor e Rei. Então eu vou abrir a minha boca, eu vou louvar com alegria, eu vou regozijar, eu vou triunfar neste culto. Mas você vê que até o culto, existe até uma dificuldade de cantar, de louvar. Existe muitas das vezes um desejo de que a hora passe logo, que o culto termine para mim ir para casa, porque eu já cumpri o meu protocolo, o pastor já me viu na igreja, eu já vi aquele irmão. Não, tem que hoje porque eu vou ficar no portão, tem que hoje porque eu tenho que tocar porque é meu dia de cantar. Eu já cumpri o meu protocolo, vai acabar o culto, eu vou correr para dentro de casa. Tem lugares hoje que o evangelho ainda é proibido. E que o culto acontece somente uma vez no mês, quando acontece. E essas pessoas nem dormem direito esperando o momento desse culto. Só que são cultos também que demoram 5, 6 horas. E as pessoas nem sequer se levantam para ir no banheiro urinar, porque não querem perder uma vírgula desse culto. Existem lugares que não pode entrar a Bíblia. Então fazem filas no dia de culto para cada um ler um versículo. Você não pode ler o versículo seguinte. Você lê o versículo 7. Quando tu vai entrar no 8, o outro te puxa pelo ombro. Meu irmão, é minha vez. Ele lê o 8. E assim sucessivamente. Isso é real. Isso é verídico.
Tem pessoas sendo mortas porque estão confessando a Cristo. A gente tem liberdade para confessar a Cristo e não temos confessado a Ele. Então, irmãos, o que o Senhor me trouxe a responsabilidade de ensinar para essa igreja, eu ensinei com a minha vida, com todo o meu coração. Muitas das vezes abrindo mão da minha família, do meu trabalho, das coisas que eu gostava de fazer, não me arrependo, mas ensinando de forma enfática a essa igreja o que é ser um cristão, um servo do Senhor. Eu ensinei aquilo que eu aprendi. E agora eu estou me dedicando a colocar em prática também aquilo que eu aprendi, porque eu também fui me analisar e vi que eu estava detalhado de defeitos. Eu vi que muitas coisas que eu mesmo pregava e ensinava, eu não praticava. Mas agora eu estou empenhado em praticar aquilo que eu tenho pregado. Eu quero viver verdadeiramente isso. Mas eu quero que a minha igreja também, a igreja de Cristo, mas a igreja a qual o Senhor me colocou, pela misericórdia dEle, para direcionar. Eu queria que essa igreja também praticasse o Evangelho de Cristo. Para que as pessoas viessem entrar aqui. E quando acabasse o culto, ela falasse, este lugar que eu acabei de entrar, não é outro lugar a não ser verdadeiramente a casa de Deus. Para que o Senhor tenha a liberdade de se manifestar no meio da gente, como Ele teve a liberdade de se manifestar no domingo. Verdadeiramente no domingo o Senhor falou assim, a casa é minha. Este lugar é meu, esse povo é meu. Demônio, sai daí, ela é minha. Demônio, sai daí, ela é meu. Demônio, sai daí, o Senhor operou. Ele teve liberdade. Quando é o pecado que domina nas nossas vidas, quando queremos conduzir uma igreja da nossa maneira, tem tudo nela, menos o Senhor. Mas quando nós exortamos, quando nós chamamos a igreja à responsabilidade, quando a igreja ora, quando a igreja busca, o Senhor toma de volta o lugar que é dele. E o teu coração é de Cristo. Ele precisa tomar o lugar dele, que é o teu coração. Mas ele não toma por força nem por violência. Você tem que reconhecer que o teu coração, que a tua vida é dele. Amém? Oremos ao Senhor. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. O melhor do louvor, você ouve aqui. Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.